Alô pessoal, bom dia. Hoje, excepcionalmente de manhã, né? Uma folguinha. Bem, o que acontece? Enquanto eu não pego algumas coisas mais avançadas aí, eu vou bater nessa tecla aqui. Eu tô vendo que o pessoal tá interessado aqui, ó. Isso aqui é o meu canal e eu tô vendo que o pessoal tá gostando bastante de filter, né? Porque existe o query também, né, gente? Mas é aquilo, né? O query, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele é bem sistemático. Já o filter, ele é bem mais, como é que se diz? Fácil de aprender, né? Então vou desmembrar o filter aqui. Isso aqui é para nível fácil, tá bom, gente? Mas eu vou tentar desmembrar ele aqui para você, se você realmente não conseguiu ainda pegar o macete do filter, tá bom? Então fica aqui que tu vai pegar, tá? E se inscreva no canal e vamos embora, né? Então, o que acontece? Estou aqui, eu criei uma pastinha chamada filter dentro do meu Google Drive, tá? E eu vou colocar aqui o que eu mais uso, tá? Bem, então o primeiro é o filter com data com condições, né? Ou seja, eu tenho uma base de dados, vamos exemplificar aqui, que está bem melhor exemplificando, né? Eu tenho aqui, né? Vamos determinar o seguinte, como essa parte de cima eu chamo de planilha, tá bom? E essas três partes de baixo eu chamo de aba, né? Bem, aqui pode se chamar de arquivo também, mas vamos chamar isso aqui da minha planilha e isso aqui das abas da minha planilha, né? E o que acontece? Quando a gente trabalha assim, empresa, geralmente, a gente tem o quê? Uma tabela com a base, tá? Já que eu crio as minhas, eu boto um nome bem pequenininho, eu boto BD, no lugar de ficar colocando banco de dados, entendeu? Em minúscula, maiúscula, caixa alta, caixa baixa. Então eu boto BD, por quê? Porque na hora que eu faço aqui, fica muito mais fácil eu me referenciar a ela. Então eu faço BD, tá bom? Aqui eu tenho uma outra aba que se chama Filter, que é o seguinte, aqui é onde eu coloco a minha fórmula e ele traz esses resultados baseado em uma data inicial e uma data final. Por que está esse carnaval aqui de cores? Porque eu vou tentar, né, através de cores, que vocês entendam onde que se coloca o intervalo, onde que se coloca os critérios, tá bom? Então, aqui é a planilha de help, explicando, nós vamos tentar dissecar ao máximo a função filter para você conseguir fazer, porque isso aqui, gente, usa-se muito, tá bom? Uma consulta por data. Se eu botar aqui de 2021, você observa que tem 3.949.000 aqui de valores. Por quê? Eu fiz uma soma aqui. Por que você não soma embaixo? Porque o resultado pode dar maior. Eu não posso, né? Então, o que acontece? Eu boto minha soma aqui no meu cabeçalho, tá? Mando ele somar da D3 até onde ele pegar, por isso que eu não fecho o intervalo aqui, né? E coloco aqui. Se eu botar aqui, botar 2022 aqui, ele vai modificar aqui. Então, já é 1.515.000. Por quê? Porque é a soma desses valores de evento, tá bom? Se eu botar aqui 2020, ele vai aumentar bem. Se eu botar aqui 2025, ele vai, tá bom? Então, é isso aí. Esse filter, ele se reflete em cima dessa condição. Então, vamos lá explicar o filter para quem não pegou, tá bom, gente? Quem tá desmembrando a fórmula filter por datas. O que o filter faz? Uma coisa muito importante, por isso que a gente escreve. Como é que eu faço para que apareça esse calendáriozinho aqui, tá bom? Então, eu faço o seguinte, eu venho aqui em dados, validação de dados, marco data, é uma data válida, rejeito a entrada, por quê? Que é para a pessoa sem querer não chegar aqui e botar o número 1 aqui, tá bom? Além do que, quando você dá um clique duplo aqui, ele já chama o quê? Como é que é o nome desse aqui? O calendáriozinho. Então eu sempre, antes de fazer isso, eu venho aqui dado, validação de dados e
coloco essa validação de data. Bem, o que faz a função filter? Filtra dado de acordo com uma ou mais condições. No meu caso, o que é uma ou mais condições? A minha condição é que ele me filtre, tá? Os registros que a data inicial seja maior ou igual a 1/1 de 2020, no momento, tá bom? Ou também que seja maior ou igual a F1 e que seja menor ou igual a H1, ou 31/12/2025, né? A maneira é botar por fórmula, por células, por quê? Porque quando você modifica, ele modifica o resultado, já modifica tudo, então fica uma coisa automatizada. Bem, qual é a sintaxe, né? Sintaxe é a maneira como a gente escreve a função, né? Começa com o sinal de igual, é aqui, tá? Deixa o sinal de igual para depois. Funciona assim, filter, intervalo, ponto e vírgula, volta, filter, intervalo, ponto e vírgula, condição 1, que é onde eu vou aplicar a minha primeira condição em cima da data, e condição 2, que é onde eu vou aplicar a segunda. O que é esses 3 pontinhos aqui? Você poderia ter, ou mais, você poderia ter, né? Só que isso é para uma outra história. E fecho aqui, tá? Então, como é que funciona esse filter em cima dessa planilha que eu coloquei aqui, tá? Esses espaços aqui, gente, não existem, mas é para que vocês entendam que existem 3 blocos, tá bom? No meu filter. Se eu quisesse somente uma condição, por exemplo, só quem fosse maior que uma data, esse bloco aqui não existiria e eu colocaria um parênteses aqui. Mas eu quero com 2 condições, que seja maior ou igual e que seja menor ou igual. Então esses espaços aqui são ilustrativos e para que a gente obtenha uma melhor, para entender, né? Então vamos lá. O que é esse BD aqui para quem não entende? Gente, na realidade, a gente usa sempre, pelo menos onde eu trabalho, né? Eu acho que a maioria usa o quê? Usa uma aba para que se insira os dados. E nas outras abas aqui, ou até em outra planilha com import range, você vai puxando os resultados. Então, essa aba que eu chamo de BD é onde eu coloco meus dados. Essa aba que eu chamo de filter é onde eu filtro as minhas informações. Essa aqui é só para ensinar para vocês, tá? Então, quando eu quero me referenciar a outra aba dentro da mesma planilha, eu uso esse BD. Se você usar títulos e subtítulos na sua base de dados, exclua ele do filter. Por que que eu começo aqui do A3, do E3, do E3? Por quê? Porque a minha base de dados eu gosto de colocar o quê? Um título. E gosto de colocar o quê? Subtítulos. Então eu não vou botar no meu filter que ele comece do A1. Ele vai começar do A3, correto? Beleza. Vamos voltando. Não fecha o intervalo, que era para que a sua base de dados cresça o quanto a planilha aguentar. Por isso os intervalos começam na linha 3, mas não fecham, por exemplo, na coluna H. O que acontece? Se você observar, não está aqui, por que não está de B3 até H23? Sabe por quê? Vamos dizer que aumentou os eventos e você vai colocando aqui. Então, se você colocar aqui, que ela fecha aqui na H23, a H24 aqui não vai funcionar. Ele não vai trazer, vai ficar de fora. Então, a ideia é que a base sempre fique livre, as suas fórmulas fiquem abertas aqui, ó, tá bom? Sempre aqui, digo, as suas colunas fiquem abertas para que a sua planilha cresça, tá bom? Bem, agora vamos determinar o que é isso aqui. Quando ele fala no intervalo e condição 1 e condição, agora você vai entender por que isso aqui está colorido, tá bom? Por que está colorido? Bem, o que é o intervalo, que é esse aqui, ó, BDA3 até H? Esse intervalo é o que eu irei puxar, tá bom? De onde? De BD. Então, por isso que eu botei dessa cor aqui, tá? Então, quando eu pego o intervalo aqui de A3 até H,
ele pega aqui de A3 até H. Eu botei até aqui, mas ele poderia ser quantas linhas eu quisesse, tá? Então, o intervalo é esse aqui. É o meu intervalo, tá bom? De B3 até H3. Então, você sempre vai se referenciar no começo da função aqui, tá bom? No intervalo que você quiser trazer. Que você quiser trazer para onde? Para aqui, para filter aqui, ó. Aqui, ó, ela aqui, tá bom? Beleza. Se eu quiser trazer menos colunas, muito bem. Se eu quiser trazer menos colunas aqui, tá vendo que eu botei H aqui? Eu boto o G e ele não vai trazer o ID aqui, ó. Tá legal? Então, o filter permite que você traga, como é que se diz? Menos, tá bom? Menos colunas. Se eu quiser aqui também, eu posso pedir do B3, ele não vai trazer o quê? O evento, tá bom? Então, existem essas duas manhas aqui. Voltando lá para o meu help, né? Agora, eu já vi que o quê? Que o começo da minha condição filter aqui, que o meu intervalo é o quê? É na minha base de dados toda, tá bom? Então, eu aplico isso. Agora, a minha primeira condição. O que é a minha primeira condição? BD é 3 até E maior ou igual a F1. É o primeiro critério, onde eu comparo se na coluna E3 até o final da coluna E, se existe alguma data que seja maior ou igual ao conteúdo da célula 1, F1, tá? Então, se eu olhar aqui, quem está na F1? 1/1 de 2020, tá bom? Então, o que a fórmula faz, né? Ele pega o seguinte, vá lá na coluna na aba BD, e verifique se da E3 até o final da coluna E, existe, e me traga o quê? Os registros que seja maior ou igual a F1. Então, a fórmula filter vai lá em BD, analisa da E3 até o final, lembrando que o espaço está aberto, se eu quiser colocar mais um registro aqui e estiver dentro daquela data, ele vai trazer e me traga. Então, essa é a minha primeira condição, tá? Que a minha primeira condição seja o seguinte, que seja maior ou igual a F1, tá bom? E a outra condição, essa daqui, gente, essa daqui é muito parecida. Analise a mesma coluna, tá bom? Lá da aba BD, que começa no E3 e vai até o final, que seja menor ou igual a H1. Quem é H1? É essa aqui. Por isso que eu consigo, com a minha fórmula, tá, trazer os registros que estejam dentro deste intervalo. E é isso aí. E em seguida vem quantas condições você quiser. No nosso caso aqui nós queremos 2. Então, gente, aqui filtro, ó, filter BD A3, essa é a fórmula, tá bom? E é isso aí. Qualquer dúvida, grita aí que filter, né? A gente entende legal. E vamos fazer uma playlist de filter, porque vocês gostaram de filter. Eu vi no canal que vocês estão gostando de filter. Deve ser porque ela é mais fácil que query, né? Mas é isso aí. Então, qualquer dúvida, entra no nosso canal do Telegram lá. E bons filtros para vocês. Valeu!